Uma boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Guilherme Borges, tenho 29 anos, sou casado com a G, está sentado aqui na frente. Papai do Lucas Tito, nosso filhinho que tá para nascer em breve. E também sou aqui na nossa igreja, sou pastor dos adolescentes, pastor do Ministério de Adoração. E sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, tudo que Ele tem feito na nossa igreja também. Antes da gente falar oficialmente do nosso tema de hoje, queria mais uma vez, eu fiz isso ontem, mas eu queria mais uma vez agradecer publicamente, diante de todos aqui, representando a nossa igreja. Queria agradecer ao nosso Ministério de Adolescentes, a Rede Livres, pela linda surpresa que vocês fizeram para mim e para a G ontem. Eu estou até agora tentando procurar as palavras para agradecer todo o carinho que vocês têm demonstrado por nós ao longo desses anos. No dia 9 de maio, quinta-feira, vai fazer 4 anos que eu pastoreio Livres, então, assim, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. E agradecer a igreja também pela confiança que tem demonstrado a nós, no nosso trabalho. Estamos muito felizes, reitero isso mais uma vez. Bom, não sei quantos de vocês sabem, mas no meio batista, no meio das igrejas, maio, ele é considerado o mês da família. Quantos aqui sabiam disso, que maio é o mês da família? Legal. Não muitas pessoas, mas agora, se alguém te perguntar isso, você pode levantar sua mão, porque você já sabe que maio é o mês da família. E nós estaremos, ao longo desse mês de maio, aqui na nossa igreja, falando a respeito da família, e isso vai culminar existe essa palavra ainda, né? Na nossa conferência da família, como vocês viram o anúncio aqui, o pastor Felipe falou, nos dias 24, 25 e 26 de maio, vai ser uma bênção. E eu pensei em como que eu poderia, na verdade, a minha ideia hoje aqui é trazer um panorama geral, falar de uma forma bem abrangente e geral sobre famílias. Eu pensei em como eu poderia fazer isso. Pensei até em começar com um prólogo, né, a respeito da crise familiar que nós vivemos no século XXI. Se é que, de fato, existe uma crise. Mas haveria inúmeras coisas que nós todos poderíamos pontuar a respeito de como a família ela tem passado por transformações ao longo dos anos, desde quando ela foi instituída. Para nós que cremos em Deus, cremos que ela foi instituída lá em Gênesis, no capítulo 1. Mas desde que a família foi instituída até o dia de hoje, nós temos passado por inúmeras transformações ao longo dos anos, das eras que tem visto e dos diferentes momentos em que a sociedade se encontra. A gente tem, por exemplo, a crise na criação dos filhos, em relação a uma coisa que é nova, uso de telas, as redes sociais, exposição, isso é algo novo, é uma crise que nós estamos enfrentando no século XXI. A gente tem, por exemplo, a transferência de responsabilidades, onde há ali uma certa dúvida a respeito de a responsabilidade de família, quem tem que fazer o quê, qual é o meu papel, qual é o seu papel. Isso é algo que pode despertar talvez uma crise. Tem também uma crise teleológica a respeito de qual é o propósito da família, qual é o propósito do indivíduo também. Isso é uma possível crise que nós encontraríamos no século XXI. Também a gente poderia falar a respeito das estruturas sociais como um todo e como elas têm uma influência gigante nas famílias e como isso sempre aconteceu e como as estruturas sociais do século XXI interferem ou não na construção das nossas famílias hoje em dia. Enfim, vocês viram que o leque, quando a gente vai falar a respeito de família, é um leque muito grande quando a gente abre, muito grande. A gente poderia, na verdade, ficar meses falando a respeito de família, de casamento, de criação de filhos. Eu diria que a gente poderia ficar anos falando a respeito disso.
uma série de uns 2 anos, pelo menos, só para tratar dos assuntos relevantes a respeito da família e como nós enxergamos isso à luz da Bíblia. De fato, tudo isso que eu citei, o leque gigante, como eu disse, existe uma crise na família no século XXI? Você acha que existe uma crise nas famílias como um todo? Ou está tudo bem? Se existe uma crise, de quem que é a culpa? A culpa é dos pais? A culpa é dos filhos? A culpa é dos avós, da geração passada? A culpa é do governo? A culpa é do progressismo? A culpa é do conservadorismo? De quem que é a culpa? Aí a gente começa a se perguntar, será que a crise da família, ela se deve à crise do homem, do indivíduo, ou a crise do indivíduo se deve à crise da família, até chegar na grande pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quando a gente começa a refletir a respeito dessas tantas camadas que envolvem a família e o contexto social que a gente vive, a discussão ela é muito longa. Eu não diria que interminável, mas vai aí um bom tempo. Inclusive, quem vocês acham que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Galinha, tá bom. Então, eu também. Bom, como eu disse, é um debate extenso. Mas o nosso objetivo aqui hoje, pelo menos hoje, não é fazer um debate filosófico. A gente não está aqui para isso, embora a gente pudesse fazer. Mas a gente está aqui para ouvir a palavra de Deus, para a pregação da palavra e tentar entender um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz, como eu disse, de uma forma bem geral, a respeito das famílias. Então hoje a gente vai ter a abertura desse texto e também ao longo do mês de maio nós estaremos aí falando sobre a família, sobre o papel de cada um dentro da família, sobre como se forma uma família. Vai ser bem interessante. Então, queria convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Bem pastor Batista essa, né? Fica aí a dica. Já deu tempo, né? Vamos lá? A gente vai ler um pouquinho, tá? A gente vai ler do versículo 1 ao 15. É bastante, eu sei. Mas espero que vocês me acompanhem aí na leitura. O texto diz assim, Josué, capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então eu enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel.
mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. A gente podia ter lido só esse, né, que é mais fácil, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Se essa é a sua primeira vez numa igreja evangélica, ou se você está há pouquíssimo tempo numa igreja, ou aqui na nossa igreja, e não entendeu nada do que eu estou lendo aqui, isso aqui que a gente leu é basicamente um grande resumo de como nasceu o teísmo cristão. Então, se a gente fosse nos definir por uma religião, isso aqui é o nascimento do teísmo cristão. Então, começa com a promessa, o texto diz lá em Josué, capítulo 24, né, Deus, ele foi contando a história de como ele se revelou a um povo, como ele chamou um povo para ser o seu povo, um povo específico e escolhido por Deus, onde ele se revelou e deu uma promessa para esse povo. E essa é a história até chegar na pessoa de Josué, que é quem nós estamos estudando aqui, a história de Josué. E esse texto de Josué, capítulo 24, ele é considerado como uma cerimônia de renovação de aliança. Inclusive, a estrutura que aqui nos é apresentada, ela é comparada com outros tratados antigos de alianças que eram feitas entre um senhor e os seus vassalos, né? Então, um senhor e os seus servos. E se a gente for voltar um pouquinho na história, no capítulo 14, você vai ver e ler, né? Ler e ver, que ali começa a divisão da herança da terra que Deus havia prometido ao seu povo. Então, nessa história toda nessa história resumida que a gente viu aqui, Josué começa a dividir a herança entre o povo daquilo que Deus havia prometido para as tribos, para os filhos de Jacó. E aqui no capítulo 23, ele é o anterior a esse que a gente viu. Aqui na minha Bíblia ele tem um título que diz assim: Josué exorta o povo a observar a lei. E no capítulo 23, versículo 14, tem um texto muito interessante que diz, Josué está dizendo assim: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Interessante porque Josué, na parte final do seu livro, a gente está vendo ele indo para o fim da sua vida. Então ele aqui está falando, olha, eu já estou indo para o caminho onde todos os mortais vão, eu estou para me despedir de vocês. Mas eu queria que vocês sabem, quero reafirmar isso para vocês. Vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que todas as promessas que o nosso Deus nos fez se cumpriu. A gente acabou de ler isso aqui no capítulo 24. Tudo aquilo que Deus havia prometido a respeito do que Ele faria, de tirar
Abraão lá de uma terra onde, através da família dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois Deus faz uma promessa a Jacó, muda o nome dele. Deus leva esse povo ao Egito e depois retira esse povo do Egito. Até aqui, as promessas de Deus não falharam. Porque Deus é um Deus cumpridor de promessas. Isso é importante para nós entendermos, porque, de fato, Deus não muda até hoje. Uma das características de quem Deus é a sua imutabilidade. Deus ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Ele não muda. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. As promessas que Ele fez, Ele está cumprindo. Ele cumpre até hoje. E isso é algo importante para nós entendermos a respeito de quem nós estamos falando aqui nessa noite. E por isso, logo de cara, eu quero dizer qual que é o grande objetivo dessa pregação, dessa palavra hoje. O nosso objetivo é entender o que de fato é ser uma família que serve ao Senhor. É entender qual é a chave do sucesso para uma família. E Josué, logo aqui no capítulo 14, ele dá a resposta para isso, se você quiser ler aí. Ele fala que, agora pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Então, se eu fosse já resumir essa pregação, eu diria que ser uma casa que serve ao Senhor, ser uma família que serve ao Senhor, ou uma família que tem sucesso, é ser uma família que teme ao Senhor e o serve com integridade e fidelidade. Então, esse é um resumo geral da nossa pregação. Mas antes da gente destrinchar, de fato, o que é ser uma família que serve ao Senhor e quais são as implicações disso, eu queria apresentar para vocês o motivo disso. Porque muitas vezes a gente entende o que a gente tem que fazer, ou qual é o nosso dever, ou qual é aquilo que nós estamos procurando, mas talvez as nossas grandes crises, elas passam a entender o porquê nós devemos fazer isso. Então, antes de tudo, antes dos 4 pontinhos da pregação, eu queria falar que a gente começasse pelo porquê. Então, qual que é o propósito disso? Qual é o propósito de ser uma família? Qual é o propósito da minha família servir ao Senhor? Qual é o propósito de ter sucesso na minha vida familiar? Então, o passo atrás que a gente vai dar é qual é o propósito, antes de falar do propósito da família, qual é o seu propósito? Por que você existe? Por que você está vivo? Por que Deus te criou? Qual é a razão disso tudo? A Bíblia nos dá as respostas do porquê o homem foi feito, qual é a razão da existência humana. Eu gosto muito de um texto que está lá em Isaías 43. Eu acho que ele resume muito bem qual é o propósito da existência humana. A Bíblia diz que, assim, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei, fiz. Então, se a gente fosse pensar numa definição muito rápida e prática a respeito de qual é a razão da existência humana, diria que a razão da existência humana é a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus, nós existimos para a glória de Deus, e há uma definição ainda mais bela que vai dizer que nós existimos para glorificar a Deus e para desfrutar dessa glória dele eternamente. E de fato, se nós formos ler outros versículos, como Romanos 11, versículo 36, que diz que por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Também em 1 Coríntios 10, o versículo, a palavra vai dizer que qualquer coisa que vocês façam, seja comer, seja beber, façam isso para a glória de Deus. Nós vamos entender que o propósito de cada um dos seres humanos é glorificar a Deus e desfrutar dessa glória eternamente. E é para nós inconcebível que haja um propósito familiar sem que haja um propósito no indivíduo. Porque a família ela é composta por indivíduos e o propósito da família ele está totalmente ligado ao propósito do indivíduo. Então, se o meu propósito e o seu propósito enquanto indivíduos é glorificar a Deus e desfrutar dessa glória para sempre, qual é o propósito da família? Glorificar a Deus e desfrutar dessa glória para sempre.
Agora você pode se perguntar, o que é essa glória? O que é dar glória a alguém, né? O que é glorificar alguém? Uma definição muito simples é dar glória é reconhecer a grandeza ou honrar quem a pessoa é. E nós fazemos isso quando reconhecemos quem Deus é, seu poder, sua santidade, e quando nós nos submetemos a Ele. De uma forma muito prática, Jesus fala o que é de fato dar glória a Deus. Ele diz, e eu já preguei isso aqui uma vez, que quem ama Deus, quem reconhece quem Deus é aquele que guarda os mandamentos dele. Então, uma conclusão muito rápida que a gente chega a respeito do nosso propósito, do porquê de todas as coisas, é que servir ao Senhor é o nosso propósito prático. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós estamos reconhecendo quem Ele é, estamos dando a Ele a glória que é devida a Ele e desfrutando daquilo que Ele mesmo prometeu a nós. Servir ao Senhor não é simplesmente trabalhar para o Senhor. Quando aqui Josué está falando, temam o Senhor, sirvam a Ele com integridade e fidelidade, ele não está falando a respeito de trabalhos religiosos. Ele está falando a respeito de se submetam a quem Ele é, porque dar glória a alguém, servir a alguém, é de fato reconhecer a grandeza e a honra que essa pessoa merece. O que podemos entender nessa fala de Josué e nesse capítulo todo é que ele está retomando tudo o que Deus fez por essas pessoas, a grandeza desse Deus, aquilo que Deus é de fato, e é uma forma de lembrar o propósito da existência de cada um deles. Vocês percorreram, o nosso povo percorreu todo esse caminho, porque existe um propósito nisso. O nosso propósito maior, acima de todas as coisas, como indivíduos, é glorificar esse Deus, é servir a esse Deus, reconhecendo quem Ele é, com integridade, com fidelidade, dizendo, eu reconheço que esse é o Deus supremo, o único Deus, que cumpre suas promessas, que nenhuma das suas promessas falha, e a Ele eu me submeto. Não só eu, mas também a minha família. Então, esse é um resumão a respeito do que estava acontecendo aqui, e a respeito também do nosso propósito. Qual é o nosso propósito enquanto indivíduos, enquanto família? Por que as famílias existem? As famílias existem para glorificar a Deus e para desfrutar dessa glória eternamente. E como a gente faz isso? Servindo ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, com integridade, com fidelidade e lealdade. Esse agora é a primeira expansão do resumo, né, que eu tinha falado ali em cima. Então, esse é o nosso grande resumão. Nós vamos então para a parte mais didática e prática. O que é, de fato, ser uma casa que serve ao Senhor? O que é? Ouviram? Certinho. Bom, eu vou então tentar ser muito prático nessa hora e vou dar a vocês 4 respostas para o que é ser uma casa ou uma família que serve ao Senhor. O primeiro deles é, ser uma casa que serve ao Senhor é ser uma casa que lembra de quem Ele é e dos seus grandes feitos. Então, eu não sei se vai aparecer aqui, mas caso não apareça, você pode anotar aí. Ser uma casa que serve ao Senhor é ser uma casa que lembra de quem Ele é e dos seus grandes feitos. A Bíblia vai nos dizer que Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. E que sabiam de todas as obras que Deus tinha feito por Israel. Isso está aqui ainda no capítulo 24. Aqui está dizendo que enquanto haviam pessoas que sabiam o que Deus tinha feito, Israel serviu ao Senhor. Sabe, o melhor amigo da idolatria é o esquecimento. O melhor amigo da idolatria é o esquecimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque ser uma casa que serve ao Senhor é uma casa que reconhece que Ele é o único Deus que deve ser de fato adorado. E eu não sei se vocês repararam nesse texto aqui que a gente leu, em toda a história
do povo de Israel, naquele tempo, eles eram cercados por idolatria. Eles eram cercados por povos que adoravam outros deuses. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o grande ponto aqui é que todas as vezes que nós nos esquecemos a respeito das coisas que Deus faz e Deus fez e ainda vai fazer nas nossas vidas, nós não damos a Ele a adoração que lhe é devida. Por isso eu digo, o melhor amigo da idolatria é o esquecimento. E tem uma palavra que ela está tão em alta hoje em dia no meio cristão, que é a famosa mesa, né? Inclusive, teve uma pregação sobre isso. Nós falamos muito a respeito de ter um tempo de mesa, que é um tempo de compartilhar a vida, um tempo de falar sobre as nossas vidas. E sabe, de fato isso é muito importante para nós. Ser uma casa, ser uma família que serve ao Senhor, é ser uma família que não esquece daquilo que Deus fez por nós. E o tempo de mesa ele é tão especial porque é o tempo onde nós compartilhamos uns com os outros a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a respeito das grandes coisas que nós testemunhamos, das lutas que passamos, mas que vencemos, daquele Deus que não muda, daquilo que Deus tem feito. E dessa forma há uma continuidade no servir ao Senhor, porque enquanto há pessoas que se lembram e reconhecem aquilo que Deus fez, há pessoas servindo ao Senhor. A gente viu isso aqui. E se você for ver o livro de Juízes, que é o livro seguinte ao livro de Josué, a continuidade dessa história, ele é talvez o livro de maior crise social relatado na Bíblia. Particularmente para mim é o livro mais terrível da Bíblia. Tem capítulos em Juízes que me embrulham o estômago de ler, de tão terrível que são as histórias relatadas lá. E basicamente, se você for pegar um apanhado geral do livro de Juízes, as piores coisas que poderiam acontecer com a família e com a sociedade aconteceram naquele tempo por causa do esquecimento. E um detalhe muito importante é que esquecer é muito mais do que um simples problema de falta de memória. Esquecer não é um problema de falta de memória. Esquecer é um problema de moral. O esquecimento é um problema de moral, porque quando nós não reconhecemos quem Deus é, não lembramos daquilo que Ele fez, isso tem a ver com a nossa moral, de querer, o grande clássico do Evangelho, de querer sermos os senhores de nós mesmos, termos o controle da nossa vida e achar que nós podemos de fato conduzi-la da melhor forma possível. E é por isso que nós somos convidados, aqui nesse texto, a nos lembrar de quem Deus é, nos lembrar daquilo que Ele fez e está fazendo no nosso meio. Veja bem, em Deuteronômio 6, a gente tem o famoso texto chamado de Shema, que quer dizer ouvir. E ali, o livro de Deuteronômio, Moisés está relendo e recontando a história do povo de Israel, recontando e trazendo mais uma vez as leis que o Senhor havia instituído. E lá em Deuteronômio 6, a Bíblia diz assim: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, essa terra aqui, que a gente está vendo Josué distribuir. Uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor. Não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Um pouquinho antes o texto vai dizer que essas palavras que hoje lhe ordeno, as leis, os mandamentos, que estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Moisés está falando aqui para o seu povo, Deus está falando com o seu povo: não se esqueçam de quem eu sou e do que eu fiz por vocês. Não se esqueçam que daquilo que vocês têm comido não foi vocês que plantaram, fui eu.
daquilo que vocês têm vivido, desfrutado, das terras que vocês ganharam, não foi vocês, fui eu. Esse é o recado da parte de Deus, esforcem-se para lembrar. Então, ser uma família que serve ao Senhor, uma família que de fato tem um sucesso naquilo que está estabelecido, é ser uma família que se lembra de quem Ele é e do que Ele fez. Isso serve para pais e filhos. Eu vou contar de uma experiência que nós temos na nossa família, desde que eu tenho memórias claras a respeito de situações. Eu diria que lá pelos meus, 3, 4 anos, talvez, deve ser isso, né, que a gente se lembra bem. Mas a minha família, ela tem uma tradição que todos os anos nós nos reunimos num dia específico do ano, numa semana específica, e nós temos um tempo de mesa onde nós compartilhamos todas as bênçãos que Deus fez conosco. Nos Estados Unidos isso é conhecido como o Thanksgiving, né, o feriado da ação de graças, mas nós fazemos isso na nossa família há muitos anos, e é uma tradição que a gente leva de geralmente é no final do ano, né, onde nós nos lembramos de tudo aquilo que Deus fez por nós, todas as bênçãos, todos os momentos que a gente passou e que Ele estava conosco ao nosso lado. É o nosso tempo de lembrar do nosso Deus e daquilo que Ele fez por nós. E todos compartilham, menos o Heitorzinho, que é meu sobrinho, que ele ainda está aprendendo, né, como que funciona a vida, mas todos nós compartilhamos. E talvez essa seja uma prática que você possa começar a adotar na sua casa, na sua família. Você pode tornar isso um hábito regular, onde vocês como família se juntam e se lembram daquilo que Deus tem feito por vocês. Ah, Gui, mas os meus pais não são cristãos. Não tem problema, você pode de alguma forma falar com eles a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida. Testemunhar a respeito desse Deus que tem feito grandes coisas, que te salvou, que te alcançou e que tem te dado bênçãos. Ah, a minha família sou só eu moro sozinho. Propõe isso com o seu PGM. Tem um tempo no seu mês, no seu ano, no seu semestre, onde você para relembrar tudo aquilo que Deus fez por você, de quem Ele é. Quando as nossas famílias se lembram de quem Deus é e do que Ele fez, nós estamos servindo a Ele. E quando não há esquecimento, há servidão. A gente acabou de ler isso. Então, a primeira coisa prática que eu poderia dizer sobre uma família que serve ao Senhor é ser uma casa, uma família que lembra de quem Ele é, dos seus grandes feitos. Amém? Amém. A segunda coisa, que ser uma casa, ser uma família que serve ao Senhor, é ser uma casa disposta a contrariar a cultura e por isso também ser contrariado. Veja o que diz o versículo mais famoso aqui, né? Que é o versículo 15. Eu vou ler na versão NVI, o texto diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué está falando, olha, baseado em tudo isso que nós acabamos de ouvir, assim diz o Senhor Deus de Israel, Deus acabou de contar a história, o plano de salvação dele, o plano de alcançar e de abençoar todas as famílias. Ele acabou de apresentar de tudo aquilo que ele fez. Ele está falando assim, olha, baseado em tudo isso, tem uma exigência, uma posição que nós devemos tomar. Uma posição de reverência, de devoção, de integridade. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Senhor ou aos outros deuses. Os deuses que seus pais se idolatraram, os deuses que as gerações passadas, e se você sabe um pouco da história de Israel, você sabe que uma geração inteira morreu
por conta da idolatria. Uma geração inteira não recebeu as promessas que Deus tinha para eles por conta disso. E aqui ele está dizendo, vocês precisam estar dispostos a contrariar a cultura. Veja, como eu falei, ao redor do povo ali, ao redor daquelas terras, era um contexto muito grande de idolatria. Era um povo extremamente idólatra. Mas isso não é tão diferente do que a gente vive hoje. Afinal, nós vivemos numa cultura extremamente idólatra. Sempre foi assim. Calvino, lá no tempo dele, já dizia, né? O pastor Felipe Breder sempre cita essa frase. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O problema da idolatria não estava aonde eles viviam. O problema da idolatria está no coração do homem. Então, de fato, havia ali um problema na cultura, havia um problema nos povos ao redor de Israel, mas Josué ele se junta à sua família dizendo, olha, eu não vou fazer o que os outros fazem. Eu não vou servir outros deuses, eu não vou seguir outros deuses, assim como as gerações antepassadas fizeram. Eu e a minha casa, nós nos posicionamos a viver uma vida diferente dessa cultura. Não era só uma questão de idolatria. O povo de Israel, num contexto geral, era um povo que vivia em murmuração, vivia reclamando, vivia desconfiando e duvidando a respeito das coisas de Deus e das suas promessas. E a pergunta que eu me faço e faço a todos nós é: será que nós estamos dispostos também a nos posicionarmos contra isso? Confiando em Deus como nosso único Senhor, nosso sustento, nossa provisão? Será que nós estamos dispostos a nos posicionar assim? Veja, de fato, eu creio que existe uma crise na família no século 21. Eu creio que nós estamos enfrentando grandes desafios no ambiente familiar, não só nas relações morais e nas estruturas familiares, mas também uma crise profunda dentro dos próprios núcleos. Quando nós olhamos algumas promessas da Bíblia, como o texto que diz que quando o Espírito vai se derramar, o coração dos pais se converterão aos filhos, dos filhos aos pais, a gente, cara, isso não está acontecendo, parece que cada vez mais tá tão difícil, meu pai não me entende, ou o meu filho só me dá problema. Algumas promessas bíblicas parecem que não vão se cumprir. E aí quando nós olhamos também alguns dados a respeito desse tempo que nós vivemos, a crise na família, ela existe de fato. Vou pegar alguns dados aqui a nível nacional, de pesquisas que foram feitas recentes, do IBGE e mais uma que eu cito aqui. Vou trazer para vocês 6 dados a respeito da família atualmente. A primeira delas é que 51% dos domicílios eles são chefiados por mulheres no Brasil. Então, hoje, a maioria dos domicílios eles são chefiados por mulheres. Existem vários contextos do porquê isso acontece, se você quiser pesquisar depois. Mas muito disso é por conta da negligência masculina. Negligência. Um segundo dado, em 10 anos, cresceu em 18% o número de mães solteiras no Brasil. Em 10 anos, cresceu o número de mães solteiras. Mais uma vez, a gente pode ver aqui um caso de negligência masculina. Um terceiro dado, a taxa de adolescentes que engravidam no Brasil entre 15 e 19 anos é 29% maior do que no restante do mundo. Então, existe uma crise aqui no Brasil sobre gravidez na adolescência. Outro dado, o número de divórcios em 2022 ele aumentou em 8,6% em relação a 2021. Parece pouco, mas ainda assim é um recorde histórico desde 2007, quando o IBGE começou a levantar alguns desses dados. Então, ano após ano, o número de divórcios tem aumentado e batido o recorde. E sobre o divórcio, 47,7% dos divórcios acontecem em casamentos com menos de 10 anos. Quase metade dos divórcios são em casamentos com menos de 10 anos. Um último dado, e esse é um alerta para nós, o número de pessoas entre 25 e 34 anos que ainda não saiu de casa, a chamada geração canguru, ela aumentou 137% entre 2012 e 2022. Então, em 10 anos,
aumentou em 137% o número de pessoas de 25 a 34 que ainda não saíram da casa dos seus pais. Mais uma vez, existem diversos motivos, contextos culturais. Isso aqui é um dado bruto que eu estou apresentando para vocês. Então, por favor, não sejam ignorantes a respeito disso. Mas a gente, de fato, vive uma crise familiar no século XXI. E a pergunta que eu me faço, e faço a vocês também, será que nós, como cristãos, nós estamos dispostos a nos posicionar contra essa cultura? Mesmo que isso nos cause talvez um desconforto e um possível abandono social, qual é o problema de nós falarmos que queremos ter filhos? Qual é o problema da gente gostar de vir na igreja? Qual é o problema de nós nos posicionarmos que somos contra o divórcio, somos contra o aborto, que estamos a favor dos valores e dos princípios que a Bíblia nos apresenta? Nós estamos realmente dispostos a defender isso? Nós estamos, de fato, dispostos a lutar pelas nossas famílias? Tem um texto na Bíblia, lá em Neemias, no capítulo 4, que aquele povo estava reconstruindo o muro, e havia uma sensação de medo naquele lugar, porque eles estavam sendo constantemente ameaçados. E se você for ler o texto, Neemias ali se junta, e aquelas pessoas falam, não, todas as famílias vão agora se posicionar para construir o muro, mas também para se proteger. Então, eles dormiam com armas do lado, e enquanto uns dormiam, outros vigiavam para que houvesse um descanso. Era o povo de Deus se posicionando para proteger a sua família. Então, ser uma casa, ser uma família que serve ao Senhor, é ser uma família que está disposta a contrariar a cultura e por ela ser contrariada também. Esse foi o nosso ponto 2. O nosso ponto 3, vocês estão comigo aí, todo mundo? Ser uma casa que serve ao Senhor é entender que a família tem prioridade. E que, de fato, essa prioridade é a prioridade número 2. Vou explicar. Ao ler esse texto, nós podemos ver a respeito de um posicionamento de Josué. Josué aqui, ele se posiciona e, inclusive, eu enxergo nesse texto aqui, Josué disposto a abrir mão, a não ser mais o líder daquele povo, porque ele foi o líder instituído por Moisés ao longo de muitos anos, venceu batalhas, ele venceu guerras, ele estabeleceu domínio sobre várias regiões, e ele está aqui dizendo, olha, eu não sei qual vai ser a resposta de vocês, eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas eu já sei qual é a minha, eu já sei o que eu e a minha família vamos fazer, e eu estou disposto a abrir mão do que for, a viver a minha vida com a minha família, mesmo se nós formos a única família em Israel dispostas a servir o Senhor, nós faremos isso. Então, mesmo com a possibilidade de talvez esse povo se rebelar contra ele, mesmo talvez com a possibilidade das pessoas que o seguiam até ali, tomarem uma decisão diferente da que ele tomou, Josué ele se posiciona dizendo, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei o que eu e a minha família faremos. E isso é algo que nós precisamos nos lembrar. A nossa família sempre será o nosso primeiro ministério. Nossa família sempre será a nossa prioridade. Nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Nossa primeira prioridade de cuidado deve ser a nossa família. Não é o nosso emprego, não é a nossa profissão, não são os nossos sonhos de sucesso, nossa meta. A nossa prioridade deve ser a nossa família. E o verdadeiro sucesso de uma vida é ter uma família que serve ao Senhor. Josué, ele estava deixando isso bem claro para esse povo. E algo que é interessante para nós é que toda vez que a gente fala sobre família, parece que a gente está falando só para adultos, né? Só para pai e mãe. Os responsáveis pela família são pai e mãe. Mas, sabe, eu já vi tantos testemunhos a respeito de adolescentes, de crianças, de jovens, que através daquilo que Deus fez na sua vida, foram capazes de transformar a sua família inteira e de um processo onde Deus foi trabalhando em cada área,
de uma família inteira poder afirmar juntos que a nossa casa serve ao Senhor. E é por isso que a gente está falando a respeito de família no culto de jovens, porque adolescentes, jovens, a prioridade de vocês também deve ser a família de vocês. Nós precisamos nos lembrar disso constantemente. Não adianta nada a gente vir aqui na igreja, servir ao Senhor, estar presente em todos os cultos, fazer tudo o que der, mas na nossa casa a gente não faz nada, a gente não ajuda, a gente não se relaciona, a gente não cuida, a gente não ama, a gente não ora por eles. Não adianta. Não adianta. Josué aqui, ele está dizendo, olha, eu já tomei minha decisão, a minha decisão não é fazer o que é melhor para vocês, a minha decisão não é fazer aquilo que vocês querem, a minha decisão é fazer aquilo que Deus quer de mim e da minha família. Nós precisamos ter claro que a família, ser uma casa que serve ao Senhor, é entender que a família é uma prioridade nas nossas vidas. Mas por que eu falo que a família é a prioridade número 2? E agora eu quero falar um pouquinho sobre a grande polêmica da bolha gospel da semana. Então, não sei, cada semana parece que tem uma nova polêmica, né, na bolha. E a dessa semana é a idolatria familiar. Olha, gente, eu já tinha decidido que eu ia pregar sobre isso faz algum tempo. Então, assim, não foi proposital eu encaixar esse texto justamente nessa semana. E como eu falei, maio é o mês da família há muitos anos, então, assim, já estava programado. Mas não sei quantos de vocês acompanharam na internet a respeito dessa grande polêmica, discussão, debates de coisas que ainda nem aconteceram a respeito da idolatria familiar. A prioridade número 1 das nossas vidas sempre será Deus. Por isso que eu falei que a família é a prioridade número 2. Eu lembro que eu e a Gê, antes de namorarmos, a gente entendeu isso na nossa pele. A gente não namorava ainda, a gente tinha 15 anos. Não, você já tinha 16, eu que tinha 15. Mas a gente já havia se declarado um para o outro, né? No milagre de Deus, ela falou que me amava, eu falei também. E nós estávamos comprometidos em nos guardarmos um para o outro, até que fosse o tempo de Deus. Mas um compromisso sério em oração para que quando fosse o tempo a gente namorasse, posteriormente casasse e tivesse nossa família. A gente era muito jovem, eu tinha acabado de assumir a liderança de um pequeno grupo aqui na igreja. Eu não sei se eu já contei essa história aqui no culto, mas vou contar de novo se eu já tinha contado. Eu tinha acabado de assumir um pequeno grupo, meu pequeno grupo estava muito mal das pernas, eu acho que estava só eu, o Gus. Cadê o Gus? Tá lá. Estava eu e Gus mais uma pessoa. Assim, a reunião tinha dias que era literalmente só eu e o Gus. Eu não sei quantos líderes de PGM já passaram por isso, né? A G também estava fugindo de algumas responsabilidades dela aqui na igreja. E aí Deus começou a me incomodar de uma forma muito forte, falando assim, olha, a sua prioridade está sendo a Georgia. Vocês não são nem namorados ainda, nem namorando estão, e você já trata ela como a prioridade da sua vida. E eu não... Agora estou falando de forma bem humana, Deus não fala assim, eu imagino, né? Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo com você, Guilherme, porque não foi para isso que eu te chamei. Então, foi um processo bem doloroso na nossa vida, onde a gente teve que dar um passinho atrás no nosso relacionamento, se afastar por um período ali, para reorganizar as nossas prioridades. E foi um tempo que Deus trabalhou muito na nossa vida, grandes coisas aconteceram ali, até que a gente tivesse o prosseguimento do nosso relacionamento, né? Que esse ano já vai fazer 14 anos que a gente começou a namorar. Isso. Muitos anos, né? 14 anos, Enfim, o que eu quero dizer é que eu creio que pode sim existir idolatria familiar, tá? Essa é a minha posição. Eu creio que pode existir idolatria familiar. E eu acho que a gente precisa falar rapidinho sobre isso. Eu não quero condenar um lado ou outro. Na verdade, eu nem me envolvi muito, eu só vi que teve a polêmica.
vi uma coisa ou outra. Mas esse texto ele fala a respeito de idolatria para nós, eu acho importante a gente falar. Porque quando o Antigo Testamento fala que Deus é santo, ele não se refere unicamente à sua pureza ou a respeito de que Deus não peca, mas ele também fala a respeito da transcendência de Deus. Isso que se você não sabe o que é transcendência, é que Deus é muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar ou das nossas condições de pensamento humano. Deus é muito maior do que isso, ele transcende o pensamento, as emoções humanas. É por isso que a gente vê que aqui nesse contexto, no politeísmo, os deuses, eles compartilham o poder uns com os outros, a divindade ela é compartilhada, e por isso que a gente muitas vezes vê deuses que não se importam de compartilhar a adoração desde que eles tenham o que é dele. Mas em contrapartida, e nós vemos isso, Deus deixou isso muito claro lá na Shema, Deus deixa isso muito claro quando Ele inicia os seus mandamentos. Eles falam, o Senhor é o único Deus, eu, o Senhor, sou o único Deus. Soberano, num plano muito acima de todos os outros. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso. Ele não aceita compartilhar a adoração que lhe é devida com mais ninguém. Ele não aceita. Deus não compartilha aquilo que é devido a Ele com mais ninguém. E é por isso que o texto vai nos dizer, se você for ler o texto todo, do capítulo 24, que se aquele povo falasse que ia servir a Deus, mas de fato caísse em idolatria, Deus iria destruí-los. Porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Aquilo que é dele. E nós precisamos tomar cuidado sim com os ídolos que criamos, porque, como falamos, a idolatria no coração do homem. Deus criou a família, Deus criou homem e mulher, os instruiu que fossem férteis, que se multiplicassem, que exercessem domínio, mas a própria família, enquanto instituição, ela serve para apontar para algo maior. Como disse o pastor Igor Miguel, foi um dos que eu vi para falar a respeito disso, o que o mundo precisa não é de uma família que serve ao Senhor. Olha só, ficamos 40 minutos falando de que essa é uma família, mas não é disso que o mundo precisa. E de fato o mundo não precisa de uma família que serve ao Senhor. O mundo precisa do Evangelho de Cristo. Porque sem as boas novas de Cristo, sem o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz e de salvação para o homem, não existe família redimida. Se não fosse Jesus, não existiria família. Você poderia cuidar o quanto for da estrutura, da criação de filhos, do sustento da sua casa, dos seus planos e dos seus sonhos, mas sem Jesus, o final é o mesmo. É idolatria e morte. Porque sem Cristo não há redenção para o homem, não há redenção para o indivíduo e também não há redenção para a família. E é por isso que nós precisamos nos lembrar disso, que a gente não pode tratar a família como um ídolo. E muitas vezes isso acontece. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, 37, de Mateus, não sei se eu falei. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, isso em Mateus capítulo 8, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça, está disposto? Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Veja, há um alerta do próprio Cristo, de que muitas vezes nós estamos construindo a nossa base familiar em idolatria. Os nossos sonhos a respeito da nossa família, do nosso futuro, isso se torna um ídolo para nós. Nós precisamos tomar cuidado, porque de fato a família é a nossa prioridade, mas é a prioridade número 2. Porque a nossa prioridade número 1 é Deus. E lembre-se, um adendo rapidinho, quando a gente fala que a nossa prioridade número 1 é Deus,
não é a igreja. Deixei isso bem claro ali em cima. Não é o servir aqui, porque não adianta nada você vir aqui, você trabalhar e tudo mais. Isso não é reconhecer Deus de fato. Tem muita gente que trabalha na igreja e faz isso por fazer. Sabe qual que é um grande antídoto para a gente não cair na idolatria familiar e de fato lembrar das reorganizações de prioridade? Um dos meus textos favoritos da Bíblia está lá em Efésios, no capítulo 2, onde o texto vai dizer que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa grande base familiar. Nele, todos nós estamos sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Eu entendo nesse texto que reorganizar as nossas prioridades sobre família é lembrar que a gente faz parte de uma família ainda maior. A família que aponta para algo futuro, algo eterno, a família de Cristo. Nós somos isso e seremos isso para sempre. Em Cristo, a família, ela ganhou uma nova dimensão. Quando Cristo veio a esse mundo, fez a sua obra redentora aqui, a família ela ganhou uma nova dimensão, muito acima do pai, mãe, filho e filha. A família agora é um lugar de habitação de Deus. E a família não é mais só eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A família agora é você. Você é minha família. Vocês aí são minha família também. Por último, esse eu vou ser muito rápido. Ser uma casa que serve ao Senhor, ser uma família que serve ao Senhor, é deixar de fato um legado para as próximas gerações. Há um grande debate filosófico e teológico, eu diria, a respeito de que se Josué foi um bom líder ou não. Porque falam que Josué fez grandes coisas, mas não preparou ninguém para assumir o seu lugar. E foi por isso que o povo pereceu. Outros falam que ele devia ter feito aquilo que Moisés fez com ele. Né? Falam que Josué não é um grande exemplo de discipulador para nós. Enfim, eu não gosto muito dessa teoria, porque para mim seria muito fácil jogar a culpa da idolatria do povo em uma pessoa só. Quando a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, para mim, se pecaram foi porque eles quiseram pecar. Mas sim, nós podemos e nós devemos deixar um legado de serviço a Deus para as próximas gerações. Para que não aconteça aquilo que aconteceu com o povo no livro de Juízes. Nós devemos nos esforçar para que aquilo que nós fazemos hoje impacte as próximas gerações. Para que a gente não deixe que as pessoas se esqueçam de quem Deus é. Para que a gente se posicione a favor daquilo que nós acreditamos, mesmo que isso contrarie a cultura que vivemos. Para que a gente reorganize as nossas prioridades na nossa família. E isso é deixar um legado para as próximas gerações. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis, ele tem alguns encontros com Abraão, e um desses encontros ele diz assim, eu o escolhi Abraão, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Nós voltamos lá para Deuteronômio no capítulo 6, quando Deus diz, olha, vocês querem ter uma família que serve o Senhor, vocês querem viver as bênçãos que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua vida, para os seus pais, para os seus filhos. Escancara quem eu sou. Não esqueça quem eu sou. Lembre-se daquilo que eu tenho feito na sua vida. Nós acabamos de cantar, queremos agradecer pelas boas obras que Deus tem feito na nossa vida. Jamais se esqueça disso. Eu sei que não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor, para nós é muito mais fácil nos esquecermos a respeito daquilo que Ele tem feito.
É difícil para nós enfrentarmos essas dificuldades que o século XXI nos apresenta enquanto família. São várias, como eu disse, o leque é muito grande, são várias camadas que nos afrontam todos os dias, em todas as áreas. É difícil ser bom filho, eu morro de medo de ser um pai ruim. Acho que é uma das coisas que mais tem me assombrado assim, nesse tempo de preparo com a gravidez da G. Sabe aquela pergunta, cara, e se meu filho não der certo, a culpa é minha? Sabe? As crises são em diversas áreas, desde o meu coração, aquilo que acontece no mundo. Nessas horas nós precisamos, de fato, do Espírito Santo intercedendo por nós, por nossas famílias. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, o profeta Samuel está lá. O texto diz assim, que os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Sabe, nós precisamos constantemente interceder por nossas famílias, interceder por nossas vidas, para que a gente jamais se esqueça de quem Deus é, do propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida das nossas famílias, e para que nós possamos servir a Deus conforme deve ser feito. Quero contar um rápido testemunho e depois disso quero convidar você para um tempo de oração. Mas eu morei junto com a minha família por 6 anos em um outro estado. Eu morei em Santa Catarina e nós não tínhamos nenhum parente que morava lá. Nosso parente mais perto, ele morava a 1.000 quilômetros mais ou menos da nossa casa. Como éramos sempre muito ativos na igreja, meus pais eram pastores, as festas de final de ano nunca eram junto com a família, sempre eram junto com a família de Cristo. E isso me marcou muito, assim, porque, como eu falei, reconhecer quem Deus é, servir a Ele de fato, é saber que existe algo muito maior que está acontecendo e que há de acontecer no futuro, onde Deus continua a cumprir as suas promessas. Ele está juntando um povo para si, um povo que Ele chama de seu. E essa família de Cristo, que se torna morada de Deus, vai habitar com Ele eternamente. Eu gosto de contar esse testemunho, porque a dimensão do que é uma família, do que é de fato ser uma família, às vezes é muito maior do que a gente imagina. Às vezes você se sente sozinho, você acha que você... nesses estudos que saíram do IBGE, o número de famílias de uma pessoa só tem aumentado também. E às vezes você olha para o lado e fala assim, cara, meus pais não me acompanham, eu estou sozinho aqui, eu vim de outra cidade, eu vim para Campo Grande a trabalho, às vezes me sinto falta da minha família. Quero mais uma vez dizer que nós somos família. Eu amo esse termo, é o meu termo preferido para falar a respeito de igreja, porque a igreja de fato é uma família. Então, nunca se esqueçam disso, que aqui nós estamos juntos, caminhando para sermos o povo de Deus, um povo que serve a Ele, um povo que entende as prioridades. E antes de nós cantarmos uma música, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração pelas nossas famílias. Eu queria até desafiar você que talvez durante todo esse tempo que nós tivemos aqui de pregação, que você sentiu algo no seu coração de talvez orar pela sua família, seja o seu núcleo familiar atual, ou os sonhos e projetos que você tem para o seu futuro. Talvez você ainda está naquela grande crise, quem que vai ser o meu cônjuge? Com quem Deus quer que eu case? Ora por isso, ora por isso. Talvez você é um pai ou uma mãe que está aqui e tem passado por desafios, quer e precisa orar pela sua família. Ou talvez você tenha vivido tantas bênçãos com a sua família, coisas que você nem imaginou e quer agradecer por isso. Talvez você é um jovem que está num processo, talvez aí de noivado, de namoro, está inseguro a respeito de algumas coisas, está com medo do futuro, medo
de não ser capaz de prover um sustento ou uma estabilidade, medo de ser um marido ruim, medo de ser uma esposa ruim. Talvez você seja um filho que tenha andado em desonra com seus pais e precisa se arrepender disso, precisa pedir perdão a Deus e também aos seus pais. Talvez você sabe melhor qual que é a sua crise familiar do que eu. Eu quero convidar você que sentiu isso, de vir aqui na frente, junto comigo. Esse vai ser o nosso tempo de intercessão do culto hoje, para que nós oremos pelas nossas famílias. E se você acha que você não se encaixa em nenhum das pontas do leque que a gente abriu aqui, e que talvez poderia abrir, mas sente que quer orar pelas famílias do Brasil como um todo, quer orar pelas famílias da nossa igreja, quero te convidar a vir aqui na frente também, a orar por isso. Nós estamos entrando no maio, o mês da família. As nossas famílias têm sido de fato atacadas, as nossas crianças vivem em vulnerabilidade. Mas eu creio numa igreja que se posiciona, uma igreja que juntos declaramos ao mundo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Nós estamos dispostos a lutar por aquilo que é o plano de Deus. Nós estamos dispostos a servir a Deus como Ele de fato merece ser servido. Nós estamos dispostos a honrar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, mesmo que isso nos afaste de outras pessoas, mesmo que isso possa criar algum tipo de desavença, de desordem, aquilo que para nós parece desordenado. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, Deus é um Deus cumpridor de promessas. Lembre-se dessa característica de Deus, Ele não muda. Aquilo que Ele falou se cumpre. E se nós juntos nos posicionarmos para lutarmos pelas nossas famílias, eu creio que veremos milagres, testemunharemos vidas transformadas, famílias sendo restauradas, homens e mulheres que se encontram com o Evangelho, com a boa nova de Cristo. E a partir disso, transformamos toda uma sociedade, uma geração, deixando um legado.